Essa é minha barriga depois que uma zika no meu intestino começou. Essa foto ela é de 2023, que foi a pior fase que eu passei de estufamento, dor abdominal, gases, inchaço e por aí vai. E desde então eu já passei por muitos médicos, nutricionistas, para entender o que eu tinha. E fiz ali alguns protocolos, alguns tratamentos, mas nunca melhorei 100%. Inclusive, ninguém nunca me falou da existência da tal da SIBO, que é o supercrescimento de bactérias ruins no intestino delgado. Eu só fui descobrir isso algumas semanas atrás. Então, eu passei dias pesquisando e eu vou compartilhar aqui o que é que eu descobri sobre isso. Lembrando que eu não sou médica, eu não sou nutricionista, e tudo que eu vou falar aqui veio de uma pesquisa que eu fiz na internet, inclusive com a ajuda do ChatGPT. Então, quais são os sintomas da SIBO? Foi assim que eu entendi que é isso que eu tenho, analisando os sintomas. Existe um teste de diagnóstico que faz, mas eu não fiz esse teste, então eu não tenho ali o diagnóstico pelo teste. Eu simplesmente analisei os sintomas e bateu assim 100%. Estufamento abdominal, então a barriga ela incha logo depois das refeições. Gases por cima e por baixo. Distensão abdominal, prisão de ventre ou diarreia. Refluxo ou azia. Sensação de digestão lenta, queda de energia, intolerâncias alimentares, especialmente alho, cebola, frutas doces, feijão e trigo. Eu comer uma dessas coisas aqui que eu tô passando mal. Sempre, já olha quantos anos, né? Aquela foto é de 2023, a gente tá em 2026, então pelo menos 3 anos lutando aí com isso, com esse desconforto, né? Então, existe um teste que faz esse diagnóstico, é um teste respiratório, e ele detecta qual tipo de SIBO que você tem. Pelo que eu entendi, existem 3 tipos, SIBO de metano, de hidrogênio, acho que é, e mais algum outro que eu não lembro o nome. Só que nessa pesquisa eu também descobri algumas outras coisas. Eu não achei uma pessoa relatando que foi 100% curada de SIBO. Muito pelo contrário. Eu vi várias pessoas relatando que fizeram tratamentos, inclusive o tratamento com antibiótico tradicional, né, de medicina tradicional, e que até melhorou, mas depois voltou tudo. Então, assim, se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém que foi curado de SIBO, compartilha aqui para saber, né, que isso existe, porque pela pesquisa que eu fiz, eu não encontrei uma pessoa falando, olha, eu fui 100% curada, agora eu tô livre de todos os sintomas, nunca mais senti nada. Eu encontrei só relatos que dizem o contrário, que por um momento aquilo melhora, mas depois de um tempo volta tudo, ou encontrei relatos até dizendo que depois do tratamento piorou. Então, assim, muito difícil, né? Eu vi também que para tratar a SIBO era preciso detectar a causa da SIBO e que só funciona o tratamento quando a gente descobre a causa, porque aí trata isso em paralelo, né? Então, quais são as causas da SIBO? Eu vou trazer aqui algumas, tá? Lembrando que a internet está aí disponível, os médicos estão disponíveis para esclarecer isso melhor, né? O que eu tô trazendo aqui é baseado na minha experiência e no que eu senti, tá? Então, primeira causa, motilidade intestinal lenta. Então, a comida, ela fica parada no estômago, né, no intestino, e isso faz com que essas bactérias vão se proliferando ali por ficar mais tempo dentro da barriga. A baixa acidez estomacal, pós-infecção alimentar, estresse, uso de medicamentos como antiácidos, antibióticos, prisão de ventre crônica,
e etc. Então, eu fui fazer uma análise, né, na minha vida pessoal, aonde é que isso pode ter começado, ou qual poderia ser ali uma possível causa para eu ter desenvolvido isso. E aí, pensando, né, em cada uma dessas principais causas. Sobre a motilidade intestinal, eu vi que pode piorar com o sedentarismo, porque a atividade física, né, um corpo em movimento, naturalmente vai estimular ali esses movimentos intestinais. E eu relacionei com uma possível causa, porque eu tive uma lesão na perna no começo de 2021, ali, mais ou menos. E isso fez com que eu reduzisse, assim, drasticamente o exercício físico. Naquela época que eu lesionei, eu corria, eu praticava uma modalidade de yoga que era, assim, muito forte, que trabalhava muita força abdominal, muita força de core. E desde a minha lesão, eu precisei reduzir isso, porque toda vez que eu ia fazer ali alguma atividade nesse sentido, né, de força, principalmente que envolvia a minha perna, né, que é onde eu machuquei, o quadril, eu sentia, assim, muita dor. Então, eu tentava e sentia dor, tentava e sentia dor, e isso foi fazendo com que eu não tivesse ali aquela vida mais ativa, fisicamente falando. Então, pode ter sido isso, mas também não dá para saber, né? E aí, sobre a acidez estomacal, então eu vi que pode piorar com dietas muito restritivas ou estresse crônico. E 2023, que é a data dessa foto, que foi, assim, a pior fase, né, dos sintomas, foi um ano bem difícil para mim, porque eu morei longe da minha família, longe dos meus amigos, então eu acredito que pode ter sim piorado bastante o quadro de estresse. E sobre as dietas restritivas, né, em 2019, ali mais ou menos para 2020, eu parei de comer carne, então realmente eu passei a ter uma dieta mais restrita comparado com a dieta que eu tinha antes. E pode ser isso? Não sei, também não dá para saber se foi realmente essa a causa. Sobre a causa da infecção alimentar, eu consegui me lembrar, assim, de 2 episódios só. Um deles foi quando eu ingeri eu tomei um copo de leite sem lactose com Toddy e eu fui parar no hospital. Comecei a passar muito mal de ânsia de vômito. Eu acho que eu até cheguei a vomitar. E aí, chegando lá no hospital, o médico fez um exame de sangue e fez um exame de dengue, porque o meu exame tinha dado uma alteração, como se fosse realmente um quadro alérgico ou de alguma intolerância, alguma infecção mesmo, o meu corpo respondeu aquilo. Então, pode ter sido ali alguma reação desse leite que eu tomei. Mas eu não entendo, assim, muito disso, né? Eu não sei explicar essas relações. Mas aí eu sei que depois desse episódio, eu fui no médico e fiz um exame de intolerância à lactose. E esse exame deu positivo. E isso foi no final de 2022, que foi quando tudo começou, assim, ó, a degringolar. Final de 2022 ali foi quando eu comecei a sentir esses desconfortos. Então, foi por conta desse episódio? Pode ser que sim, não posso ter certeza também para afirmar. E o segundo episódio foi logo depois desse primeiro, que foi ali na virada do ano, de 22 para 23, que eu fui para a praia, eu comi camarão e o meu corpo também deu uma reação alérgica. Eu fiquei toda manchada assim na barriga, nos braços, não fechou garganta, nada disso. Foi uma reação assim de pele, né? Mas eu nunca tinha tido isso, e eu sempre, até então, né, sempre tinha comido camarão, a vida toda. E assim, né, falando sobre a intolerância à lactose especificamente, pelo que eu pesquisei, quem tem SIBO geralmente tem intolerância à lactose. Agora, a intolerância à lactose foi o que me causou a SIBO, ou a SIBO foi o que causou a minha intolerância à lactose?
Da onde surge a intolerância à lactose depois da fase adulta, né? Porque eu sempre comi leite, nunca tinha passado mal até então. E agora eu não posso tomar leite mais. Então, da onde surge isso? São mistérios, assim, que pelo menos eu não encontrei respostas para isso. E outra coisa, né? Se quando eu passei mal, que eu tive que eu fui lá pro hospital, né? Que eu tomei esse leite sem lactose. Se o problema era a lactose e eu ingeri o leite que ele era sem lactose, então também não faz sentido, né? É uma alergia à proteína do leite que eu tenho, já ouvi falar que isso existe também. Então, assim, são coisas que ficam ali, né? Mas que não dá para ter certeza, não dá para saber como surgiu. Enfim. E voltando ali, né, nas possíveis causas, tem ainda, né, o uso de medicamentos e a prisão de ventre. Mas eu não consegui lembrar, assim, de nenhum tratamento, né, principalmente de uso contínuo, assim, que eu tenha feito com antibiótico ou medicação. E também não tenho prisão de ventre, então acho que nesse caso aqui, enfim, não consegui me lembrar de nada relacionado a isso. Então, assim, esse vídeo, ele é também um desabafo. Porque quando eu descobri a existência da SIBO, agora há pouco, eu fiquei assim, dá um certo alívio, né? De você finalmente descobrir o que é que você pode ter. Que eu nunca soube o que era. Ninguém nunca me deu uma certeza, olha, você tem isso, sabe? Então, quando eu descobri, me deu até que um certo alívio no sentido de, nossa, eu sei o que que é, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito revoltada também, porque já passei por muitos profissionais, ninguém nunca me falou da existência dessa tal da SIBO. E fiquei revoltada também, principalmente porque eu vi várias pessoas relatando que passam pela mesma coisa que eu, que é muitos anos sem entender da onde isso surgiu, sem encontrar ali um médico que entenda, né, sobre isso, saiba diagnosticar, ou pelo menos relacione, né, esses sintomas e fale, olha, pode ser SIBO, vamos fazer um teste? Então, são anos de desconforto, fazendo exames de endoscopia, enfim, dietas detox, fiz já umas 2 vezes. Alguns tratamentos que ali ajudam, mas assim, não resolvem o problema. E simplesmente a gente não consegue descobrir o que é. No máximo, o médico fala ali que pode ser uma gastrite. Eu me lembro que eu fiz uma endoscopia e o médico falou: olha, você tem gastrite, você precisa reduzir o uso de, sei lá, coisas ácidas. Agora eu não me lembro certinho. Sendo que isso é o oposto do que eu precisaria fazer no tratamento da SIBO, por exemplo, que tem essa relação da acidez estomacal, né? E aí o médico passa ali Luftal, omeprazol, te manda embora, e aí, tipo assim, eu mesma perdi a fé, assim mesmo, de ir até um médico e buscar uma solução, assim, tem uma hora que realmente cansa e simplesmente a gente desiste, né? E agora, o que que eu vou fazer, né, com tudo isso que eu descobri? Eu decidi que eu mesma vou me tratar fazendo um protocolo natural e eu vou fazer um tratamento com cápsulas naturais fitoterápicas de 30 dias. Eu vou fazer uma dieta que ela é baixa em food maps. Quem já ouviu falar de SIBO provavelmente já ouviu falar da dieta baixa em food maps, que é basicamente ali aqueles alimentos que vão fermentar dentro da nossa barriga. Então, é uma dieta baixa nesses alimentos. Eu vou aumentar também o exercício físico. Eu já tô, né? Quem tá acompanhando o meu desafio aqui que eu tô fazendo, esse foi um dos objetivos, né? Retomar a atividade física, principalmente os exercícios de força. E agora, fazendo esses 30 dias de tratamento, eu vou intensificar isso ainda mais. Por quê? Falando ali da motilidade intestinal, né? Eu consigo relacionar isso com força de abdômen e força de core, principalmente. Então, eu vou acelerar, intensificar, né, esses exercícios que trabalham ali aquele HIIT, né, aquele exercício que te faz suar bastante.
que trabalham essa força aqui de core principalmente. E eu vou fazer de tudo para reduzir o estresse nesse período. E eu vou também rezar muito. Na verdade, desde que o desafio começou e eu tô atrás de mudar ali a minha vida, né, os meus hábitos, a minha rotina, eu já fui direcionando também as minhas orações nessa direção, né, nesse caminho de tratar tudo aquilo que me deixa assim mal, né, que deixa a minha energia baixa. Inclusive, esse também é um sintoma da SIBO, né? Ele tira toda a energia que existe dentro do nosso corpo. Porque eu confesso, assim, que eu já perdi a fé, sabe? Não só em tentar ir em médicos tratar isso, né? Mas, assim, fé de que é possível encontrar uma solução para esse problema, sabe? Principalmente olhando os relatos que eu vi na internet sobre isso. E eu fui vivendo, assim, desde que eu desisti, assim, né, de encontrar uma solução, como se isso fosse normal. Então, eu normalizei ter uma saúde, assim, miserável mesmo, sabe? Então, eu vou colocar agora todo o meu esforço para tentar reverter isso e resgatar também essa confiança, né, de que realmente vai ser possível eu, pelo menos, melhorar, né, desses sintomas. Como não encontrei ninguém que foi 100% curado da SIBO, né, é difícil de acreditar que eu, dentre todas essas pessoas, você é a única que vou conseguir, né, me curar com isso, ainda mais fazendo um tratamento natural, né, que vai contra ali o que a medicina tradicional receita, que são os antibióticos. Mas eu vou fazer ali o que está no meu alcance, aquilo que faz sentido para mim nesse momento, aquilo que eu dou conta de fazer, de acordo com o que eu confio atualmente. Vai funcionar? Não sei. Mas assim, eu me recuso a tomar antibiótico e a tomar outros medicamentos que eu sei que não é 100% garantido que eu vou me curar daquele problema. Sem contar que nessas pesquisas eu vi sobre antibióticos naturais, por exemplo, a berberina foi um composto que existe um estudo que diz que, se eu não me engano, ela teve tipo como que fosse um resultado melhor do que o antibiótico. Tem vídeos na internet, dá para pesquisar sobre isso, vocês façam as pesquisas aí que existe isso, tá? Pelo menos foi o que eu encontrei. Inclusive em vídeos no YouTube também eu vi bastante falando sobre esses antibióticos naturais. Então, nesse tratamento de 30 dias que eu vou fazer, essas são as cápsulas que eu vou tomar. Lembrando que eu não tô receitando isso para ninguém, tá? Eu tô só aqui compartilhando a minha experiência de acordo com o meu diagnóstico que eu fiz para mim mesma, de acordo com os sintomas que eu tenho, tá? Betaína, alcachofra, extrato de gengibre, berberina, óleo de orégano e glutamina. São 6 tipos diferentes de coisas, mas elas são todas naturais, pelo que eu pesquisei. E aí, depois que eu fizer essa primeira etapa do tratamento, né, que é com esses medicamentos naturais, intensificando a atividade física, daquele jeito que eu expliquei, e também seguindo uma dieta super restrita, baixa nesses alimentos fermentáveis. Depois que passar esses 30 dias de tratamento, eu vou começar a pesquisar o que eu faço em seguida. Por exemplo, o uso de probióticos, né? Porque, pelo que eu entendi, primeiro a gente precisa tirar esse excesso de bactérias ruins para depois repopular, né, essa flora intestinal com bactérias boas. Então, por exemplo, se eu for tomar o probiótico hoje, parece que pode piorar. Então, não adianta eu tomar o probiótico agora. Eu teria que primeiro fazer essa limpeza, né, das bactérias para depois trazer esses probióticos. Enfim, eu tô atenta a essas possíveis causas para o meu caso, né? E eu acredito muito na cura com
coisas naturais e também com mudança de hábitos. Então eu vou focar 100% nisso. Me desejem sorte. Eu desejo sorte a você também, se você sente que tem esses sintomas. E bora se cuidar, né? Que cada um consiga fazer aquilo que sente que é adequado naquele momento, aquilo que dá conta de fazer também, né? Aquilo que sente no coração que é apropriado para si mesmo. Eu tô fazendo isso que eu falei para vocês porque, enfim, de acordo com tudo que eu já passei, isso é o que eu decidi fazer para mim, por minha conta e risco, por minha responsabilidade. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.